Bom, vamos começar no tema de hoje, que eu achei bastante oportuno. A importância do servir. Quando nós dizemos da questão do servir, o servir não é apenas a questão aquele que serve a outro, mas o servir no sentido de uma função específica que nós tenhamos aqui na nossa existência, na nossa passagem terrena. Muitas vezes, acredito que todos, né, já tenha passado isso pela cabeça aqui de todo mundo. Para que eu sirvo? Qual é a minha função nesta terra? Qual é o meu papel fundamental e importante nesta existência? Então, saciando todas estas perguntas, uma resposta é a que surge. Não importa o que seja, todos nós estamos aqui para contribuirmos para a evolução da humanidade. Se escolhemos e se temos a oportunidade de encarnar na órbita terrestre, é porque de alguma maneira fizemos um combinado para que estivéssemos aqui e para que nós tivéssemos a oportunidade de aproveitar essa jornada material, já que somos seres espirituais numa jornada material, exatamente para que possamos contribuir com a evolução, não só a nossa, mas a evolução do nosso planeta também. Então, cada contribuição que eu consigo dar na Terra, na minha função enquanto pessoa, dos vários papéis que eu desempenho, não só na minha função de mãe, de profissional, de mulher, de colaboradora desta casa, de membro de uma família, da comunidade da qual eu faço parte, dos meus amigos, da sociedade, seja o que for, eu contribuo de alguma forma para a evolução da Terra. E se nós formos nos ater a um termo muito interessante que se diz que quando uma mulher engravida e um bebê nasce, nós dizemos, esta pessoa deu à luz. Mas não é dar à luz, é entregar este ser à luz da Terra, que é exatamente a contribuição que aquela pessoa encarnada e após a vida que lhe foi permitida ter existindo neste planeta, ela pode contribuir para a evolução da Terra. Então, cada um de nós, quando contribui com aquilo que de mais precioso e mais importante que existe, que é o maior combustível que nós disponibilizamos nas nossas mãos, que é o amor, seja o servir com amor, seja o desempenhar as minhas funções com amor, é o grande combustível para que possa ser o colaborador para iluminar a Terra. Então, quando contribuímos com o amor, quando contribuímos com a evolução, quando contribuímos com o servir, nós somos as pequenas partículas que farão com que esta Terra evolua. E se eu, assim como cada um dos que está aqui, né? Todos nós, carregamos dentro de nós a centelha divina, se eu carrego Deus em mim, então essa pequena partícula de luz é aquela que contribui para a evolução da Terra. Isso nos faz pensar porque às vezes nos questionamos quanto à efetividade do nosso desempenho na Terra, né? Nós nos questionamos, será que aquilo que eu estou fazendo direito? Será que eu estou cumprindo as expectativas? Será que eu realmente estou cumprindo com empenho e com perfeição aquilo que eu vim fazer? Nós mesmos é quem podemos responder a essas questões, porque quando nós desempenhamos os nossos papéis com amor, em pequenos gestos, nós certamente contribuímos para a evolução da Terra. Nós vemos, às vezes, em pequenas ações, quando pessoas estão dispostas a ajudar alguém, né? Às vezes uma informação que a gente presta na rua, uma conversa que a gente tem com uma pessoa,
e de repente a pessoa fica tão agradecida que aquilo já contribuiu positivamente para o meu dia. E eu que achei que o meu dia nem fosse ser tão bom assim, eu consigo desempenhar melhor as minhas outras tarefas do dia exatamente por conta daquele sorriso que eu recebi no começo do dia. E sim, a energia do amor, ela se potencializa, porque amor, assim como todo outro qualquer sentimento, como toda e qualquer outra energia, ele busca sintonia. Então, quando nós, por exemplo, sintonizamos um canal de música clássica, a gente não vai conseguir escutar um bom samba raiz ali, né? Porque afinal de contas aquilo está sintonizando uma música clássica. Então, quando nós estamos em sintonia com um determinado sentimento, aquilo encontra ressonância e vai retornar para a gente. Quanto à questão de dar a luz a esse ser, né, que contribui de alguma maneira para a evolução da Terra, nós precisamos pensar de que somos seres em constante evolução e em constante movimento. Ninguém chega aqui, né, encarna nesta Terra e sai exatamente da forma como chegou, porque afinal de contas, chegamos aqui como bebezinhos, não sabemos falar, não sabemos nos expressar, a gente chora, a gente não tem nenhuma independência e a gente vai aprendendo. Então, minimamente, aquilo que está à nossa volta foi contribuindo para a nossa evolução enquanto seres humanos, para desenvolver a nossa capacidade, as nossas habilidades e o nosso conhecimento. Então, nós estamos em permanente evolução, em permanente crescimento. E o que nos diferencia é o quanto estamos abertos e receptivos a esta evolução. Porque se estamos resistentes, se nós estamos habituados a sempre termos os mesmos pensamentos, estamos repetindo os mesmos comportamentos e não estamos dispostos a olhar para dentro de nós mesmos, exatamente para que a gente possa melhorar o nosso servir, então fica uma caminhada um pouco mais vagarosa no sentido da evolução. Mas cada pequeno esforço que fazemos para nos melhorar, sem dúvida nenhuma, é levado em consideração. Porque demanda esforço deixar de ser aquilo que eu fui ontem, porque eu quero hoje me melhorar em relação a ontem e amanhã estar melhor do que sou hoje. Isso faz parte do processo evolutivo. E pensando um pouco na questão do servir, da contribuição que damos para a evolução, muitas vezes, a grande maioria delas, ou durante vários episódios na nossa vida, nós nos questionamos a esse respeito. Existe um conto ou uma historinha indiana que eu achei muito oportuno que fosse levado aqui para a gente pensar um pouquinho. Então, diz esta lenda indiana que havia um quebrador de pedras num determinado caminho. E este quebrador de pedras se perguntava sempre: para que eu sirvo? Qual é a minha função? Qual é a minha importância dentro da minha jornada terrena? E aí um dia ele estava lá, sentado à beira do caminho, quebrando as pedrinhas que era a função dele, e de repente ele se deparou com, parecia um cortejo carregando uma liteira. E nesta liteira quem estava era o ministro de Estado. E ele disse aquilo do fundo do coração: que importância eu tenho? Para que eu sirvo se eu estou aqui só quebrando pedras? Importante mesmo é este ministro de Estado. Afinal de contas, todos pararam para fazer honrarias para ele. E a vontade dele foi tão grande que os deuses fizeram com que ele se tornasse imediatamente um ministro de Estado. E aí ele falou: é para isto que eu vim, a minha missão é esta. Eu sou sim importante, é para isto que eu sirvo. Imediatamente ele se transformou num ministro de Estado.
Só que, enquanto ele estava sendo ministro de Estado, naquele caminho, de repente colocaram essa liteira no chão e ninguém mais prestou atenção no ministro de Estado. Aí ele perguntou: por que isso está acontecendo? E alguém respondeu: porque ali adiante quem está chegando é a liteira do príncipe. Aí ele disse: ah, encontrei o meu propósito. Não quero ser ministro de Estado. Acho que vou servir melhor se eu for um príncipe. E imediatamente ele transformou-se num príncipe. E aí ele estava plenamente satisfeito. Só que de repente a liteira do príncipe parou de se movimentar. E aí o príncipe, quase que aborrecido, perguntou: mas por que é que pararam a liteira? Eu sou o príncipe, eu sou o mais importante. E alguém respondeu: acontece que o sol está muito quente e as pessoas fugiram do calor do sol e deixaram por aí a liteira do príncipe. Ele falou: então eu já sei, eu tenho que ser o sol, porque o sol é o mais importante. E imediatamente ele se transformou no sol. E aquele sol brilhante, o sol que aquecia a água do mar, o sol que contribuía para o crescimento das plantas, e ele estava se sentindo alegre, feliz e pleno como o sol, quando de repente o brilho do sol foi tampado por uma imensa nuvem escura. E ele disse: quem está ofuscando o brilho do sol, que sou tão poderoso? Aí alguém respondeu: você é o sol, mas uma nuvem escura pode tampar o seu brilho. Então ele falou: então eu já sei para que eu sirvo. Eu quero ser uma nuvem escura. E aí ele se transformou naquela nuvem escura que eventualmente chovia chuva densa e contribuía para o crescimento das plantas. E aquela nuvem passeava de um lado, passeava do outro, até que de repente aquela nuvem começou a se despedaçar. E ele disse: alto lá, eu sirvo para ser uma nuvem que ofuscou o sol e como é que alguém está me despedaçando? Aí alguém respondeu: sim, você é uma nuvem, mas o vento pode te partir em pedaços. Aí ele disse: então eu quero ser um vento. E ele se sentiu livre, começou a ventar para todos os lados e estava conhecendo vários lugares quando de repente o vento parou de se movimentar porque ali na direção dele tinha uma montanha enorme e imponente. Aí o vento pegou e questionou: é um pouco, eu sirvo para ventar. Quem está parando o meu caminho e impedindo a minha passagem? Aí alguém respondeu para ele: esta montanha poderosa e imponente. Então eu já sei, eu não quero mais ser um vento e eu quero ser esta montanha poderosa e imponente. E imediatamente ele se transformou naquela montanha poderosa e imponente. E dali ele avistava paisagens distantes, as pessoas eram desafiadas a escalar aquela montanha, quando de repente aquela montanha começou a sentir que tinha alguém fazendo um barulhinho. Ele disse: quem ousa quebrar a montanha em pedaços? Aí alguém respondeu: o quebrador de pedras. Então ele precisou passar por todas as fases para que ele conseguisse entender e compreender que, ainda que ele passasse por todas as experiências, tudo aquilo tinha importância, mas ele precisou experimentar todas para entender que ele sim tinha importância, desde um quebrador de pedras até brilhando como o sol, até como uma nuvem escura, não importa o que for. Então, quando nós conseguimos lidar e compreender com a magnitude da importância, desde os nossos pequenos atos até os nossos grandes atos, né? Desde que nós venhamos a nos empenhar com muito amor, com um propósito verdadeiro na vida, isso contribui sempre para a nossa evolução. Então, que sejamos os quebradores de pedra, que sejamos aqueles que contribuem para a evolução com pequenos passos, mas que possamos manter a constância, possamos seguir perseverantes no caminho da evolução e em busca do nosso crescimento, porque é o grande objetivo de cada um de nós na existência terrena.
Então, fica a reflexão. Agradeço imensamente aqui a atenção de todos e que possa fluir tranquilamente o atendimento. Vamos mantendo essa egrégora de silêncio e vamos ficando reflexivos quanto a esse aprendizado que a gente, eu costumo dizer que quando a gente fala, né, o palestrante quando está aqui, cada um sempre tem grandes experiências para trazer, a boca está mais perto do ouvido. Então, para mim, é quando a lição vem primeiro, né? Então, vamos aprender juntos. Agradeço pela atenção e boa noite a todos.